O café perde apenas para a água, né, a nível de consumo global. E eu disse exatamente isso, né, que os grandes cafés são como os grandes diamantes. Né, você não consegue produzir diamantes, você encontra esse diamante. Então imagina quanto que esse produto não chegará ou chegará na mesa do consumidor final. É trabalhoso, muito trabalhoso. Está nas minhas mãos. Não existe uma data precisa para a descoberta do café. Só se sabe que essa descoberta do café, ela aconteceu naquilo que a gente poderia chamar aí de Idade Média, né? Quando lá na Etiópia, na África, reza a lenda, um pastor de cabras, ele percebeu que cada vez que os seus cabritos, suas cabras, seus animais se alimentavam dos frutos do café, daquela planta, né, daquela rubiácea, eles ficavam mais agitados. Né? E daí, para a experiência de você pegar os frutos, torrar, moer e utilizar como bebida, foi um pulo. Como todo contato entre povos diferentes, né, há esse intercâmbio. E o café acaba chegando na Europa. Então ele deixa de ser uma bebida que lá na Arábia servia como um estimulante, como algo que o cara usasse para ficar acordado, atento o tempo todo. Ele passa a ser uma bebida exótica na Europa, que vai ser tomada pela elite. De lá, com o processo de colonização da América, já no século XVI, né, o café chega à Guiana Francesa. Em 1727 foi feito todo um esforço de Estado, né, para se conseguir mudas na Guiana Francesa. O Antônio de Melo Palheta, um embaixador brasileiro, militar embaixador brasileiro, ele vai numa pretensa missão diplomática na Guiana Francesa e lá ele tem um envolvimento romântico, ele tem um affair com a mulher do governador. Findado o sucesso da empreitada, traz-se as mudas para o Brasil e o primeiro plantio ocorre em Belém do Pará, por volta de 1727. Depois esse café é trazido para o Rio de Janeiro, para o entorno da Baía de Guanabara, e ele vai ser plantado em chácaras e em conventos, nos quintais de chácaras e conventos, como sendo uma planta exótica. Né? E aí depois ele começa a se estender já como uma produção para alguma finalidade comercial pela Baixada Fluminense. O Brasil, por volta de 1810 até 1820, vendia aí algumas centenas de quilos de café. Em 1850, o Brasil já é o maior produtor mundial de café. E por volta de 1870, 1880, 70% de todo o café consumido no mundo vem do Brasil. O café tem um apego histórico muito forte com a própria história do país. Findado o processo de escravidão, as grandes fazendas que sobreviviam por conta dessa mão de obra da escravidão têm um problema de acesso à mão de obra e há necessidade de abertura, de se trazer imigrantes para que fosse possível trabalhar na lavoura. Então que venham os europeus, só que a gente não sabe lidar com os europeus. Os nossos fazendeiros não sabem como tratar os europeus. Então começam a tratar suíços e alemães como se escravos fossem. Eles vão dormir na senzala, vão comer a mesma coisa que os escravos comiam, então eles se revoltam. Se você pegar o diário do John Davatz, por exemplo, um suíço, se eu soubesse eu não teria vindo para esse inferno. Porque aqui somos menos do que gente, suíços e alemães, né? Mais tarde vem os italianos. Mas a gente tem hoje essa cultura tão miscigenada, essa cultura tão multifacetada, se a gente tem um Brasil tão plural, tanto no sentido, principalmente no sentido positivo, é claro que isso é consequência do café, porque durante o século XIX nada atrai tantas pessoas para cá como o café. Não existe outro atrativo. Não existe outra coisa que dê brilho aos olhos daqueles que querem vir para o Brasil. Os europeus que vêm já conhecem o trabalho livre, assalariado, sindicato, e não querem subordinar esse tipo de trabalho.
Esses imigrantes, né, se enquadram dentro do perfil produtivo, trazem consigo suas origens, suas histórias, e aí nós temos formação de colônias, de municípios, de comunidades, de territórios totalmente dedicados à cultura do café. O café, ou a cultura cafeeira, ela foi, a partir do século XIX, o principal produto de alavanca, né, o principal produto propulsor da economia brasileira. É a partir do café que o Brasil começa a ter reservas fundiárias para pagar suas dívidas, para importar produtos de luxo, para investir na abertura de caminhos, no melhoramento de portos. O café foi o responsável por uma era da modernidade no Brasil. Eu não posso perder a nossa história, né? Eu não posso perder a nossa raiz. Então, assim, se nós tivermos que bancar um produto, nós temos que bancar um café. Cidades, histórias, valores e tradições. O Brasil criou cidades, abriu oportunidades. O Brasil é café. O Brasil é café. O produto é nosso. Nós aprendemos a fazer isso como ninguém faz. Construímos um patrimônio a partir disso, de cooperativas, de armazém, de estrada, de logísticas, de ferrovias. Então eu consigo ter história, tradições e valores. Então o café moderno é o nosso, que é o café que mantém o material genético, mantém história, tradições, e ao mesmo tempo dialoga com a modernidade. Por isso que eu acho que o produto do Brasil é café, o Brasil é café, e eu não vou abrir mão que nós temos que ter, o café é o nosso cartão postal. E claro, o café reúne as pessoas. Como o Brasil tem essa diversidade cultural, isso faz muita diferença também. Já em 1860, 1870, o café ganha, na Europa, um certo toque chique. Criam-se os cafés parisienses. Então é algo que é culturalmente chique tomar o café e discutir política, tomar café discutindo economia, né? E aí, como a gente gosta de importar todos os estrangeirismos, o café, além de ser aquele alimento básico, ele passa a ser também algo revestido de um certo glamour. Daí a origem de você ter os cafés gourmets, os cafés especiais, porque essa clientela vai querer cada vez mais um sabor diferenciado, um sabor mais encorpado, um produto mais refinado, e aí você passa a fazer uma diferenciação no café que você produz. E isso requer mudança de paradigma, ou seja, uma mudança na forma de trabalhar. Café especial, antes de tudo, a gente precisa lembrar que é uma classificação de qualidade. Especial é uma classificação de qualidade no mercado de café. E a classificação de qualidade brasileira, ela começa pelos níveis mais baixos de qualidade, que é o tradicional, depois acima deles vem o superior, depois vem o café gourmet, que é popularmente muito falado e muitos acham que esse é o café de melhor qualidade, o café gourmet. E tem realmente a classificação mais alta, que são os cafés especiais. A classificação de qualidade em café, ele se dá por ausência de defeito, tecnicamente falando. Quanto mais defeito ele tem, é um café mais baixo, tradicional, superior, ou quanto menos defeito eles têm, ou seja, quanto mais ele pontua, ele se torna um café, se apresenta como um café de mais qualidade. Então, o café especial, antes de tudo, é uma denominação técnica, é uma classificação de qualidade. A questão da qualidade do café, ela começa lá na escolha de uma boa muda, lá no preparo da área, lá num bom plantio desse café, lá numa boa condução, uma boa nutrição, um bom manejo de pragas e doenças, a genética, a escolha da genética, né, da cultivar, que possa proporcionar uma qualidade superior. Isso aí a pesquisa indica para o produtor, e a maioria dos materiais comerciais hoje, ela tem esse potencial de entregar isso para o produtor. Um bom manejo da nutrição dessa lavoura, um bom manejo de praga e doença dessa lavoura. A base do processo é a planta, é você ter uma planta bem nutrida, bem conduzida, uma boa genética, capaz de te entregar um material de qualidade. No Brasil, certamente nós temos o maior banco de material genético, né, de todos os países produtores do mundo. Eu não saberia precisar ao certo um número exato, mas por alto, só de arábica eu acredito que nós tenhamos mais de 80 espécies
dentro do gênero Coffea Arábica é. Café Arábica, no mundo inteiro, é a referência em aromas, em sabores do mundo inteiro. É o padrão de perfil de cafés especiais que foi estabelecido no mundo, né, ao longo dos anos. Então, quando se fala em aroma, quando se fala em sabor, o café arábica ele já é totalmente disseminado, conhecido, já tem uma padronização bem estabelecida com relação à qualidade de café. Então, por isso ele é o mais utilizado, ele é o mais difundido, ele é a maior referência. Seria certo também afirmar que a planta, que o meio ambiente, nos entrega o que há de melhor, dentro das condições de interações, de clima, dos fatores edafoclimáticos que estão em volta da produção do café. Porque a qualidade vem de você fazer um trabalho diferente com o café. Coisa que se acha que não dá importância hoje, eu acho que está bom, tudo bem, vai bem. O dia da manhã se torna, esse detalhe vai fazer falta, ali estraga o café. É 7 requisitos que tem, que cada produtor na sua propriedade ele se adequa. Eu sempre falo para o produtor assim, não existe fórmula mágica, existe trabalho, né? É um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho bastante dedicado e tem muito empenho em todas as etapas do café. O que precisa ser feito é a questão do manejo da lavoura bem feito. Eu preciso dar a esse pé de café condições para que ele possa dar uma boa florada, para que ele tenha condições de umidade, porque o pé de café ele é um negócio a céu aberto, calor, sol, temperatura, umidade, radiação. Então esse pé de café precisa ter sistema radicular, precisa ter sistema foliar perfeito para que ele desenvolva aquele fruto. O fruto é a entrega, é o filho dele. Então ele precisa ter um processo da florada perfeita, para que depois tenha uma granação perfeita, a evolução física do grão, para que fisicamente ele possa se desenvolver e dar um café com a peneira maior, né, com um grão maior, e essencial no processo de maturação. Se o pé de café não tiver condições de fazer todo o ciclo, ele antecipa o processo de maturação. Quando ele antecipa o processo de maturação, ele não permite com que os açúcares se desenvolvam na extremidade que nós queremos. Eu quero uma fruta essencialmente madura ao extremo. É essa fruta madura ao extremo que vai me dar o aroma, o sabor, o corpo que eu desejo com a perfeição na xícara. Por isso, o pé de café saudável, ele precisa ter que completar todo o ciclo da florada, o ciclo da granação, do desenvolvimento e da maturação ao extremo. Que ele é o que é na árvore. Você só pode estragar o café. Desde que eu tirei lá o homem colocou a mão lá na fruta, retirou da árvore, já começa um processo dos cuidados para não estragar ele, senão ali o risco é grande. A gente vai apanhar ele maduro, ele partindo já quase para secar, ele está bem cor de vinho. Quando você colhe uma fruta só madura, você tem sabor só bom, né? Quando você mistura a fruta passada de maduro e aquela que não está no ponto de maduro, você atrapalha a qualidade do que está maduro. Não importa o quanto de tempo que você vai gastar, de tempo que você vai passar na lavoura, se é 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes. A gente já tem feito um ano aqui de colheita de 5 colheitas na lavoura. Catando só o seletivo mesmo, que é um ponto o mais essencial de todos. Colher o fruto maduro. Tudo que passou dele não chegar no ponto ideal, você já está estragando o próprio produto. A grande questão é como não perder qualidade após a colheita, porque nós nos preocupamos majoritariamente com a produção, com a produtividade, com o controle das pragas e doenças no campo, e quando nós retiramos o fruto da planta, que talvez seria o momento mais importante em toda a cadeia, que é o pós-colheita, o processamento. Isso é a parte mais melindrosa que existe no café especial. Porque lá você não estraga ele. Você vai estragar aqui no terreiro, pós-colheita. Lá no espalpar, não lavar ele, no espalpar, no processo de terreiro, armazenar. O ponto de umidade, que a gente guarda com 11% de umidade, para ele manter a secagem uniforme, né? Ele não perde o potencial. Porque no começo é difícil, você erra no fermentado, você erra na regular do espalpador, você erra no terreiro, um detalhezinho do grão do terreiro. E aí que às vezes o produtor peca. Então, definitivamente,
Após a colheita, se todas as etapas de lavagem, separação dos frutos boias, verdes e maturos, e for processado o café de uma forma correta, conforme as normas técnicas mais atuais, certamente nós iremos preservar a qualidade que já é oriunda do campo. Naturalmente, quando você aplica as boas práticas agrícolas na produção desse café, na confecção dele como um café de qualidade, você leva o aroma, o sabor e a doçura que encanta, mas ele leva todo um sentimento, por ser um produto único. Uma xícara de café, ela é um produto único. Uma propriedade, ela nunca produz o mesmo café. Isso é básico, porque as questões de temperatura, luminosidade, isso varia ao longo dos anos. Ela pode produzir um café parecido, mas sempre vai ter alguma diferença. Nós também sabemos da condição especial em função do microclima, do terroir, das características de cada território, da notoriedade do saber fazer de cada produtor, de cada comunidade. Que a gente está falando de planta, né? Pode-se ter ou não, é sempre um risco. Nada garante que um café da safra traçada que foi super bem pontuado, ele pode ter todo o mesmo trabalho, repetir a mesma receita, e é natureza, chove mais, chove menos, tem mais sol ou menos sol, daqui a pouco ele reproduziu a mesma receita de um outro café campeão e ele pode não ter a mesma pontuação e o mesmo sabor, o mesmo resultado na bebida, né? Cada safra é uma safra, cada café é um café. Isso aí, o café, ele caminha muito o caminho que o vinho caminhou, né? De você identificar no café, identificar a safra do café, porque pode ter certeza, cada café que você toma, ele é único, entendeu? Dificilmente você pode ter parecido, mas igual, não. A experiência do café especial é uma experiência sensorial. Para consumir um café especial, naturalmente você precisa também quase que ser treinado e capacitado e orientado, porque a nossa memória gustativa de café, ela vem do café convencional. Então há a necessidade de respeitar também a memória sensorial de cada consumidor e ter o cuidado de se mostrar para o consumidor o café especial em função das características que são observadas, porque se a pessoa passa uma vida toda consumindo café extra forte, amargo, sem açúcar, e da noite para o dia você tentar introduzir um café com uma torra muito clara, com acidez muito acentuada, um café completamente diferente do perfil que ele está habituado a consumir, ele vai achar aquilo estranho. Talvez ele ache aquilo bom no primeiro momento, e alguns consumidores acham aquilo completamente distante da realidade que o circunda. Então esse é um ponto importante, de ser trabalhado, de ser respeitado. E eu acredito também que a segunda parte é justamente a falta de informação que o consumidor tem, né? Porque tem-se como um café forte, um café que dá mais energia, que dá mais intensidade. Então são questões que foram construídas em função do produto que era entregue à indústria. Minha avó mesmo, quando ela fazia a torra dela em casa, ela fazia uma torra mais escura, porque já eram acostumados a tomar o café com uma torra mais escura e gerava um amargor e ficava aquele café mais forte, né? Que o pessoal fala que na verdade não é forte, é o café que ele foi realmente carbonizado. Então assim, a propriedade daquele café se perdeu. Por ser uma matéria-prima muito sensível e ter uma interação muito forte com uma matriz química, a torra é um processo extremamente complexo na cafeicultura, que envolve basicamente as transformações químicas que ocorrerão no fruto, né, enquanto ele recebe calor no processo de torra, basicamente por conta da reação de Maillard. Então nós temos a caramelização dos açúcares, transformação dos ácidos e composição das rotas químicas, né, dos mecanismos ali, dos compostos que irão ser volatilizados, que irão ser entregues ao produto final torrado. Então a matriz de torra ela é extremamente complexa, extremamente densa. Uma torra muito escura, muito acentuada, vai aumentar a percepção de amargor no café por conta das pirazinas. Então nós temos um problema em relação à torra muito excessiva, que o café vai ficar muito amargo. Uma torra muito clara vai acentuar a questão de alguns ácidos durante esse processo por conta da entrega do produto final. Então pode ser que aquela bebida seja mais adequada para um consumidor e menos adequada para outro. E o café especial, né, ele tem uma torra diferenciada, então é criado um perfil de torra para que realmente traga aqueles atributos, o aroma, o sabor que aquele grão já tem em potencial nele.
E tradicionalmente os cafés melhores, os cafés mais finos, eram exportados. Isso vem sendo corrigido. Grande parte dos cafés finos que nós produzimos no Brasil tem ficado no Brasil e sido consumido pelo consumidor brasileiro. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café. Vamos fazer essa transição. Nós temos que dar o direito aos brasileiros de consumir o melhor nosso. Essa história que o nosso melhor café ele é exportado, o nosso melhor café ele vai embora, já não é mais uma verdade. E é importante o produtor entender que tudo isso que é estudado, que é investigado pelas universidades, pelos institutos, isso tudo no Brasil é público, é gratuito, então o produtor pode ter acesso por uma cartilha, um livro, uma nota técnica. A questão é o agricultor se conscientizar de que quer fazer, de que quer mudar, de que quer quebrar esse paradigma de como ele produz café para partir para produzir cafés especiais. E no café nós estamos na terceira onda do café. Nós tivemos uma primeira onda que foi a questão de melhorar a questão do consumo. Quando produzir um café com a segurança alimentar, com a pureza e tudo mais. Depois nós tivemos a onda do café expresso, que já deu uma virada, já passamos aí para uma segunda onda do café, aí já exigindo um café mais de qualidade superior, o comprador agregando isso ao produtor, e isso foi motivando os produtores a produzir esse café, e o café expresso ele teve um papel fundamental nesse aumento dessa produção desses cafés, e isso incentivou o produtor a produzir. E agora a terceira onda do café, que aí é forma de preparo diferente, torras diferenciadas, variedades mais exóticas, sabores e aromas raros e exóticos. E cada um com um tipo de moagem, cada um com um tipo de preparo, faz você ter com o mesmo grão, nuances diferentes, experiências diferentes com o mesmo grão. Quando o produtor dispõe de ofertar um produto completamente distinto daquilo que é convencional, isso se torna exótico. Que os grandes cafés são como os grandes diamantes. Você não consegue produzir diamantes, você encontra esse diamante. E quem encontra esse diamante é o nosso produtor. Aí começa o papel importante, porque o grande diamante não basta ser só encontrado, ele tem que ser bem lapidado. Então os agricultores, com as habilidades e com as informações, lapidam esse café, colhem a cereja, fazem o descascamento, a secagem, como se estivesse lapidando esse diamante. O campeão do Cup of Excellence na categoria natural foi comercializado a quase R$35 mil a saca, de 60 quilos. Então imagina quanto que esse produto não chegará ou chegará na mesa do consumidor final, sendo que o preço de entrada foi de quase R$35 mil. Esse consumidor que está emocionalmente, tecnicamente orientado a identificar no diamante essa pedra preciosa, fizemos esse mesmo trabalho com café, ele também vai encontrar nesse café e vai então remunerar esse café especial a preço de diamante, porque esse produto tem que ser o nosso cartão postal. Eu quero que os nossos embaixadores, que os nossos jogadores de futebol, que os nossos presidentes da República, seja que o brasileiro que vá para o exterior apresente um produto que nós aprendemos a fazer, que é o café. Mas a gente precisa lembrar que o melhor café é aquele café que você gosta. Tem gente que gosta muito do café industrializado de mercado, tem gente que chega numa cafeteria e sente falta de um amargor no café. Acha o café especial muito estranho e muito provavelmente não volta aqui. Então o melhor café, quando me perguntam isso, eu digo que é aquele que você gosta. E para você, qual é o melhor café? Foi a partir da cafeicultura que eu tive a oportunidade de ter acesso ao estudo, consequentemente ao mercado de trabalho. O café me deu disciplina, o café me deu respeito. O café é vida, né? Meu trabalho. Enquanto cidadão, eu creio que seria praticamente impossível desassociar o café da minha vida. Realmente vi que o café é tudo na minha vida. O café é a nossa vida, da família, né? Que sem o café a gente não viveria aqui. Porque a gente aqui, sabendo que o cara lá em São Paulo está bebendo o nosso café, é muito gratificante. Isso aí pra gente que trabalha na lavoura, isso é gratificante, né? Receber um elogio sobre o que você está produzindo de qualidade. O café me permitiu a fazer amigos. O café ajudou a organizar a minha vida. Muito obrigado ao mundo do café.